A história começa como quase todas as grandes histórias de gratidão, com alguém que não sabia que estava sendo observado. O Hospital São Gabriel, embora pequeno, era conhecido pela leveza que tentava transmitir em meio ao caos. Prédios antigos, janelas largas demais para uma cidade tão fria, paredes que já tinham visto décadas de medo, esperança, dor, vida, e ainda assim, alguma coisa ali fazia as pessoas se sentirem acolhidas. Talvez fosse o cheiro do café da copa, talvez fosse o jeito dos técnicos, talvez fosse a cor das cortinas, sempre discretas, nunca berrantes. Ou talvez fosse algo muito mais simples: as pessoas que trabalhavam ali. Entre elas, uma enfermeira chamada Helena. Helena nunca se achou especial, mas todos no hospital sabiam que ela era feita de uma mistura rara de coragem e doçura. Tinha 38 anos quando essa história começou, cabelos presos num coque improvisado que sempre caía no meio de um plantão, e um jeito de falar que fazia até o paciente mais nervoso desacelerar a respiração. Ela não aliviava a verdade, mas envolvia tudo num cuidado que parecia abraçar. Era uma segunda-feira cinza quando tudo começou. Dessas em que o café não resolve, o tempo não anda, o hospital parece respirar mais lentamente, como se estivesse cansado. Helena chegou cedo, passou pela recepção cumprimentando a Sônia, revisou as pranchetas, checou os materiais e caminhou até o corredor 3, o da clínica médica. Tudo normal, tudo igual, tudo esperando acontecer. O que ela não sabia é que naquele dia, algo que começou há 12 anos estava prestes a voltar. Mas antes de chegarmos ao retorno, precisamos voltar para onde tudo começou. 12 anos antes. O ano era outro, o hospital era outro, e Helena ainda estava aprendendo a sobreviver emocionalmente na enfermagem. Tinha acabado de sair da residência. Era esforçada, mas insegura. Forte, mas sensível demais. E naquele ano, 12 anos antes do reencontro, ela conhecia um paciente que marcaria sua vida, mesmo que ela não percebesse na época. Ele se chamava Miguel. Miguel tinha 27 anos quando foi internado no São Gabriel por complicações decorrentes de uma pneumonia gravíssima. Chegou debilitado, febril, com falta de ar, expressão de exaustão profunda. Era o tipo de paciente que você percebe no primeiro minuto que está lutando contra mais coisas do que aparece no prontuário. Helena foi designada para os cuidados dele logo no primeiro dia. Ela lembrava, mesmo anos depois, da sensação estranha que teve quando entrou no quarto dele. Como se a vida ali estivesse suspensa, como se houvesse mais dor do que a que ele permitia mostrar. Ele tinha olhos muito escuros, profundos, mas cansados de uma forma que ia além da doença. "Bom dia, Miguel. Eu sou a enfermeira Helena. Vou cuidar de você, tá bem?" Ela disse isso com aquela voz calma que ainda estava aprendendo a construir. Miguel apenas assentiu. Não falava muito. A evolução inicial foi difícil. Horas de febre, dores intensas, antibióticos fortes, oxigenoterapia contínua. Miguel não reclamava, o que paradoxalmente preocupava mais a Helena. Helena tinha visto pacientes muito fortes para admitir dor, e sabia que esses eram os que desabavam de repente. Ela passava mais tempo no quarto de Miguel do que os protocolos exigiam, não por favoritismo, mas porque alguma coisa nela dizia que ele precisava de presença. Cuidados técnicos, claro, mas também humanos. Nos primeiros dias, ele quase não falava, apenas agradecia com a cabeça. Mas no terceiro dia, quando Helena ajustava o oxigênio, ele disse algo que ela jamais esqueceu. "Moça, por que a senhora é tão boa comigo?" Ela riu baixo, surpresa. "Porque é o meu trabalho, e porque você merece cuidado como qualquer pessoa." Miguel olhou para ela com um brilho estranho.
Ninguém nunca me cuidou assim, de graça. Helena não entendeu o que ele quis dizer. Ainda não. Com o passar dos dias, Miguel começou a abrir a guarda. Contou que trabalhava como pedreiro, que vivia sozinho, que não tinha mais contato com a família, que a vida tinha sido dura, que ele havia aprendido a sobreviver sozinho e que confiar em alguém doía mais do que qualquer doença. A pneumonia piorou antes de melhorar. Houve noites difíceis. Uma delas especialmente ficou gravada na memória de Helena. Era quase meia-noite quando Miguel entrou em crise respiratória. O ar faltava desesperadamente. Helena correu, acionou a equipe, fez manobras, ficou ao lado dele o tempo todo. E enquanto a equipe estabilizava, Miguel apertou a mão dela com força. "Eu vou morrer, Helena." Ela segurou a mão dele de volta. "Não na minha frente." Miguel chorou. Não de dor física, mas de exaustão emocional. Helena ficou com ele até amanhecer. E quando o sol finalmente entrou no quarto, Miguel murmurou: "Se eu sair dessa, eu volto aqui para te agradecer." Helena sorriu. "Não precisa voltar, só precisa viver." E assim Miguel melhorou, pouco a pouco, dia após dia. A febre cedeu, a respiração estabilizou, ele conseguiu sentar, depois comer, depois andar. No dia da alta, ele parecia outro homem. Tímido, mas com luz nos olhos. Helena ajudou a ajustar a roupa, entregou os papéis, explicou a medicação. "Obrigado por tudo, Helena." Ele disse. Ela sorriu. "Vai com Deus, Miguel." Miguel hesitou, como se quisesse dizer algo que nunca saiu. Era como se a história deles tivesse um ponto e vírgula, não um ponto final. Ele saiu pela porta e Helena nunca mais ouviu falar dele. Até aquele dia. De pauta ao presente. 12 anos depois. Na segunda-feira cinza, Helena caminhava pelo corredor 3 quando a recepcionista Sônia a chamou. "Helena, tem um rapaz te procurando aqui na recepção. Disse que é muito importante." Helena franziu a testa. "Rapaz? Ninguém me procurava no hospital. Nunca." "Como ele é?" "Moreno, barba curta, uns 40 e poucos, muito educado." Helena respirou fundo e caminhou até a recepção. E quando virou a esquina, parou. Porque ali, sentado na poltrona azul, as mãos entrelaçadas, o olhar inquieto, estava alguém que ela não via havia mais de uma década. O coração dela acelerou. "Miguel?" Ele levantou devagar, com um sorriso carregado de emoção e tempo. "Oi, Helena. Eu voltei." E naquele instante, Helena percebeu que nada do que viveu na enfermagem a tinha preparado para o que estava prestes a acontecer. Helena não era de se surpreender facilmente. A enfermagem já tinha mostrado para ela mais encontros inesperados do que qualquer novela ousaria escrever. Mas ver Miguel ali, depois de 12 anos, em plena recepção do hospital, isso mexeu com coisas que ela nem sabia que ainda existiam dentro dela. Miguel estava diferente. Claro, o tempo não perdoa ninguém, mas havia algo mais profundo naquela diferença. Não era só o rosto mais maduro, a barba mais cheia, as mãos com marcas de trabalho. Era o olhar. O olhar não era mais o de um homem cansado, quebrado, derrotado. Era o olhar de alguém que tinha atravessado coisas e voltado com um propósito. "Podemos conversar?" Ele perguntou com uma humildade que desmontou qualquer defesa que Helena pudesse ter construído. Ela assentiu. "Claro. Vamos para a sala de descanso?" Os dois caminharam pelo corredor em silêncio. Helena sentia o coração acelerado, a respiração ligeiramente fora do ritmo.
A memória afetiva é poderosa, e ela estava sendo puxada de volta para noites de crise respiratória, mãos apertadas, conversas sussurradas às 2 da manhã, promessas meio ditas, meio engolidas. Abriram a porta da sala de descanso. Miguel entrou primeiro. Helena veio atrás. Era uma sala simples. 2 poltronas, uma mesa com micro-ondas, um armário de metal, um quadro com avisos, uma garrafa térmica com café requentado, mas era o único lugar onde se podia respirar um pouco naquele hospital. Helena fechou a porta. Miguel respirou profundo. Parecia reunir coragem para dizer algo. Helena, ele começou com a voz baixa. Eu esperei por esse momento por muitos anos. Mais do que você imagina. Helena sentou na poltrona ao lado dele, tentando manter a postura profissional, mas o instinto humano falava mais alto. O que aconteceu, Miguel? Como você está? Você sumiu? Ela sorriu tentando suavizar a frase. E apareceu do nada. Miguel devolveu o sorriso, mas os olhos estavam pesados demais para esse sorriso ser completo. Eu precisei desaparecer. E precisei sobreviver. Mas eu vim aqui porque tem algo que eu preciso te contar. Algo que eu devia ter te dito há 12 anos. Helena encarou-o com atenção. Ela sentiu que havia 2 tipos de histórias. Uma, as que começam com dor, e as que começam com silêncio. Aquela era do segundo tipo. Miguel passou as mãos pelo rosto e então olhou para Helena como se estivesse encarando um fantasma do próprio passado. Helena, quando eu estive aqui internado, você não fazia ideia do que estava acontecendo na minha vida. Eu nem teria conseguido te contar naquela época. A pneumonia que quase me matou, ela não foi o único motivo de eu ter ficado tão mal. Helena se inclinou um pouco para frente. O que estava acontecendo, Miguel? Ele respirou profundo. Eu estava no fundo do poço. Literalmente. Eu tinha perdido meu emprego, minha mãe tinha morrido 1 ano antes, meu pai nunca foi presente, eu estava bebendo mais do que deveria, tinha sido despejado do quarto onde eu morava e eu não tinha mais motivo nenhum para querer continuar vivendo. Helena sentiu um frio percorrer a espinha. Ele continuou com dificuldade. Naquela noite em que você ficou comigo até amanhecer, eu tinha tomado uma decisão. Antes de vir para o hospital, antes de desmaiar na rua e ser trazido de ambulância, eu engoli o seco. Eu tinha decidido dar fim à minha própria vida. Helena ficou imóvel. A sala, silenciosa 1 segundo antes, agora parecia vibrar de tensão. Miguel, ela murmurou, já com lágrimas pressionando os olhos mesmo sem cair. Ele levantou a mão como se pedisse permissão para continuar. Eu sei que isso é pesado, mas eu preciso te contar a parte mais importante. Ele a encarou, olhos firmes. Você me salvou, Helena. E você não faz ideia de como. Helena respirou fundo, tentando processar. Miguel falou com mais intensidade, como se estivesse finalmente abrindo uma porta que manteve trancada por muito tempo. Eu tinha desistido, Helena. Eu estava cansado de lutar. O mundo já tinha me vencido. Mas você me tratou como se eu fosse alguém que valia a pena. Como se minha vida tivesse valor. Você falou comigo como ninguém tinha falado em anos. Quando eu perguntei por que você era tão boa comigo, você respondeu que era seu trabalho. Mas eu vi, Helena. Eu vi que você acreditava naquilo. Que você fazia mais do que o trabalho. Que você enxergava as pessoas. Helena baixou o rosto por um instante, sem conseguir esconder o impacto. Miguel continuou. Naquela noite em que eu tive a crise, quando eu achei que ia morrer, eu senti, pela primeira vez em muito tempo, que alguém queria que eu ficasse vivo. Ele olhou para as próprias mãos. Pode parecer pouco para você, mas para mim foi tudo. Silêncio. Um silêncio necessário. Helena inspirou profundamente. Miguel, eu não fazia ideia. Eu só fiz o que qualquer enfermeira teria feito. Mas sua voz tremeu na última frase. Miguel balançou a cabeça. Não, Helena. Não faria. Não daquele jeito. Você me tratou como se minha vida importasse. Me deu dignidade no momento em que me senti uma sombra. Você conversou comigo. Você me ouviu. Você ficou ao meu lado.
Você segurou minha mão e, naquela noite, você disse algo que eu jamais esqueci. Helena franziu o senho, tentando lembrar. O quê? Miguel sorriu com o canto da boca, como quem resgata uma memória que guardou como tesouro. Você disse, você não vai morrer na minha frente. Ele respirou fundo. Aquela frase mudou tudo para mim, porque pela primeira vez alguém olhou para mim e disse que eu era maior do que a minha dor, que eu podia ficar, que eu podia continuar. Helena ficou profundamente tocada. Era estranho passar anos sem pensar em alguém e de repente descobrir que tinha sido a diferença entre vida e morte na vida daquela pessoa. Miguel limpou os olhos discretamente. Eu melhorei. Melhorei por você. Me agarrei a cada palavra que você me dizia, a cada cuidado. O quê? Miguel sorriu com o canto da boca, como quem resgata uma memória que guardou como tesouro. Você disse, você não vai morrer na minha frente. Ele respirou fundo. Aquela frase mudou tudo para mim. Porque pela primeira vez alguém olhou para mim e disse que eu era maior do que a minha dor, que eu podia ficar, que eu podia continuar. Helena ficou profundamente tocada. Era estranho passar anos sem pensar em alguém e de repente descobrir que tinha sido a diferença entre vida e morte na vida daquela pessoa. Miguel limpou os olhos discretamente. Eu melhorei. Melhorei por você. Me agarrei a cada palavra que você me dizia, a cada cuidado. E quando recebi alta, eu prometi para mim mesmo que voltaria. Mas eu estava tão envergonhado do meu passado, tão perdido ainda, que eu fui embora sem coragem. Ele respira fundo. Eu lutei. Muito. Recomecei do zero. Consegui trabalho, depois outro, depois uma chance melhor. Parei de beber. Me tratei. Levei anos, mas eu consegui construir uma vida digna. Helena sorriu emocionada. Eu fico tão feliz por isso, Miguel. Tão feliz. Não, Helena. Você precisa entender. A voz dele ficou mais firme. Nada disso teria acontecido se não fosse você. Você foi o primeiro rosto do mundo que me disse, sem palavras, que eu ainda tinha futuro. E eu prometi que quando eu estivesse forte, quando eu fosse alguém, quando eu finalmente tivesse algo, eu voltaria para te agradecer. Ele engoliu seco. E hoje eu voltei. Helena sentiu as lágrimas escorrerem silenciosas, não de tristeza, mas de uma emoção profunda, indescritível. Ela sempre soube que a enfermagem tinha um impacto gigante, mas é raro, raríssimo, receber o retorno disso. E naquele momento, receber esse agradecimento era como se a vida devolvesse a ela tudo que o cansaço tinha roubado. Miguel suspirou. Mas eu não voltei só para agradecer. Eu voltei porque tem algo mais. Algo que eu preciso te contar. Algo que você merece saber. Helena ergueu os olhos, ainda com lágrimas. O que foi, Miguel? Ele se mexeu na poltrona, claramente lutando com as palavras. Durante muito tempo, eu carreguei uma culpa enorme. Porque quando eu saí daqui, eu deixei algo para trás. Algo que você nunca soube. Algo que mudou toda a minha vida, mas que também pertence a você. Helena ficou séria. Miguel, o que foi que você deixou para trás? Miguel inspirou fundo, profundo demais, como alguém prestes a revelar uma verdade capaz de alterar destinos. E então disse, com a voz pesada de anos de silêncio: Helena, 12 anos atrás, antes de ser internado, eu não estava sozinho no mundo. Eu tinha alguém que você deveria ter conhecido. Helena regalou os olhos. Quem, Miguel? Quem era? Miguel abaixou o olhar por um instante e então levantou, olhou nos olhos dela e disse: Minha filha.
Helena levou a mão ao peito, como se o ar tivesse fugido dos pulmões. Miguel continuou. Eu tinha uma filha, Helena. Uma menina de 5 anos na época. E naquela época, eu não tinha estrutura emocional para ser pai. Ela estava com a mãe. Mas eu era ausente, confuso, quebrado. Ele respirou fundo, com olhos cheios de água. Quando eu estive internado aqui, ela não tinha ninguém. E quando eu quase morri, eu deixei ela sozinha no mundo. Helena prendeu a respiração. E hoje, Miguel disse com a voz quebrando, hoje ela está aqui. Ela quer te conhecer, porque eu contei a ela, desde pequena, sobre a enfermeira que salvou meu pai quando ele desistiu da vida. Helena levou a mão à boca. Miguel, minha nossa, onde ela está? Miguel apontou para a porta. Lá fora, esperando para te agradecer também. Helena ficou paralisada por alguns segundos. Era como se o mundo tivesse parado dentro daquela pequena sala de descanso enquanto o hospital continuava respirando do lado de fora. Vozes, passos, equipamentos apitando, nada chegava até ela. Tudo se dissolvia diante daquela revelação. Sua filha? Ela repetiu, com a voz quase inaudível. Miguel confirmou com um gesto lento, carregado de emoção. Sim, minha filha. Ela tinha 5 anos quando tudo aconteceu. Hoje tem 17. Ele enxugou discretamente as lágrimas que teimavam em cair. E eu contei tudo para ela, Helena. Contei sobre a minha queda, sobre a minha doença, sobre o que eu quase fiz comigo mesmo e, principalmente, sobre a enfermeira que acendeu uma luz na minha vida quando eu só enxergava a escuridão. Helena levou a mão ao peito, sentindo um peso doce, como quem segura um segredo que não pediu para receber, mas que honra profundamente. Ela quer me conhecer? A pergunta saiu mais como um sussurro emocionado. Quer, Miguel confirmou. Aliás, ela insistiu para vir. Disse que precisava te agradecer. Ela sempre quis olhar nos olhos da pessoa que, mesmo sem nunca saber, salvou o pai dela. Helena respirou fundo. Seu coração estava acelerado, mas não de medo. Era algo como reconhecimento de alma. Uma sensação rara, profunda, quase espiritual. Então vamos, ela disse por fim. Quero conhecê-la. Miguel abriu um sorriso pequeno, contido, mas cheio de significado. Ele levantou, abriu a porta devagar e olhou para o corredor, fazendo um gesto suave com a mão. Filha, pode entrar. Por um instante, Helena sentiu como se estivesse prestes a conhecer uma parte da própria história que nunca imaginou ter escrito. A porta abriu devagar. E então, ela entrou. A jovem tinha cabelos escuros, longos, presos num rabo de cavalo simples. Usava jeans, tênis e uma jaqueta azul marinho que parecia grande demais para seus ombros estreitos. Mas não era a aparência que chamava a atenção. Era o olhar. Olhos castanhos intensos, expressivos, profundos, iguais aos do Miguel mais jovem. Mas havia também ali uma serenidade, que não vinha da idade, mas sim das experiências. Ela entrou tímida, segurando a alça da mochila como quem busca firmeza. Miguel deu um passo para o lado, apresentando-a como quem apresenta um tesouro. Helena, essa é a minha filha, Lara. Lara sorriu com doçura e respeito, como se estivesse diante de alguém que sempre fez parte da vida dela, mesmo sem nunca ter visto. Oi, Helena. A voz dela falhou no primeiro segundo. Ela respirou fundo e recomeçou. Eu esperei muito por esse momento. Helena, tomada pela emoção, aproximou-se com delicadeza. Lara, que alegria te conhecer. Ela tocou levemente o braço da jovem, um gesto simples, mas cheio de conexão. Você se parece muito com o seu pai. Lara sorriu de lado, com aquele mesmo brilho de Miguel. Eu ouvi tantas histórias suas que... é estranho. É como se eu já te conhecesse. Helena sentiu os olhos marejarem novamente.
Seu pai me contou coisas importantes hoje, Lara. Coisas que eu nunca imaginei. Lara assentiu, olhando para o pai com carinho. Ele sempre disse que te devia a vida. Ela olhou de volta para Helena. E que eu devia a você a chance de ter um pai. Helena levou a mão ao peito, tomada pela emoção súbita das palavras. Querida, a voz dela tremia. Você não me deve nada. Eu fiz o meu trabalho. Mas Lara balançou a cabeça com veemência suave. Não, Helena, não foi só trabalho. O meu pai me contou como chegou aqui, o estado em que estava, as coisas que carregava, as decisões que tinha tomado. Ela respirou fundo. E ele me disse que você foi a primeira pessoa a tratá-lo com dignidade. A primeira pessoa que viu valor nele quando ele mesmo não o via. Os olhos dela ficaram úmidos. Você salvou meu pai. E, sem saber, salvou a minha vida também. Helena não conseguiu evitar uma lágrima solitária deslizando pela face. Miguel, emocionado, colocou uma mão no ombro da filha. Eu sempre disse para ela que, se um dia a vida me desse a chance, eu traria ela aqui, para te conhecer, para agradecer. A sala, pequena, parecia agora grande demais para tanto sentimento. Helena inspirou profundamente e disse: Sente-se, Lara. Quero ouvir a história de vocês. Os três se sentaram. Helena numa poltrona, Miguel na outra e Lara numa cadeira puxada para perto. Então a história começou a ganhar camadas que Helena jamais teria imaginado ouvir. Miguel começou a narrar o que aconteceu após a alta, mas agora com detalhes que Helena nunca soube. Quando saí daqui, eu estava vivo, mas não estava bem. Demorou muito para eu me encontrar. E a primeira coisa que eu fiz foi procurar a mãe da Lara. Ele suspirou, como se carregasse um mundo atrás daquela frase. Mas ela tinha ido embora. Mudado de cidade, não deixou o endereço, não quis mais contato. Helena olhou para ele com carinho, como quem já ouviu essa história muitas vezes, mas nunca perdeu a empatia. Eu passei 3 anos procurando, Miguel continuou, travado entre sobreviver e tentar ser pai. Mas a vida bateu forte, Helena. Fui rejeitado em empregos, fui humilhado, fui ignorado. E mesmo assim, eu tentava, porque você tinha me mostrado que ainda existia algo em mim que valia a pena. Helena sentiu o peso daquelas palavras, mas também a beleza nelas. E a Lara? Ela perguntou. Eu encontrei ela quando tinha 9 anos. Miguel sorriu, dessa vez com luz de verdade. Uma assistente social me ligou. Disse que a mãe tinha sido internada e que eles estavam procurando familiares. Quando me disseram que era ela, eu fui correndo. Eu não tinha nada. Não tinha casa, não tinha dinheiro, não tinha garantia nenhuma. Mas eu tinha vontade. Ele olhou para a filha com ternura. E ela me aceitou. Lara riu baixinho. Na verdade, eu não te dei muita escolha. E olhou para Helena com humor tímido. Eu me agarrei nele como se tivesse encontrado um pedaço que faltava em mim. Miguel sorriu emocionado. E ela me salvou também. Silêncio doce. Um silêncio que não dói, que cura. Miguel continuou. Eu trabalhei duro, Helena. Muito duro. Virei ajudante, depois pedreiro novamente, depois supervisor. Consegui estudar, fiz cursos, passei em concursos menores. Hoje, erguei o olhar, orgulhoso. Hoje tenho um emprego estável, tenho uma casa, tenho uma vida decente. E tenho minha filha comigo. Lara apertou a mão do pai. E tudo começou aqui, ela disse olhando fixamente para Helena. Helena respirou fundo tentando entender como uma história tão distante no tempo tinha construído uma ponte tão poderosa. Eu não sabia de nada disso, Miguel. Não sabia que você estava passando por tudo isso. Não sabia que... Ela sorriu entre lágrimas. Que minhas palavras seriam levadas tão longe. Miguel tocou levemente a mesa, como quem sela algo invisível. Helena, você não cuidou só do meu corpo. Você cuidou do que eu tinha de mais quebrado. Minha esperança. Lara assentiu. E por isso, nós viemos hoje aqui.
Helena franziu a testa delicadamente. Para me agradecer? Miguel balançou a cabeça. Não só isso. Então Lara abriu a mochila. Dentro dela tirou um envelope bege, cuidadosamente guardado, com o nome Helena, escrito à mão, numa caligrafia bonita, suave, feminina. Helena arregalou os olhos. O que é isso? Lara segurou o envelope com as duas mãos, como quem entrega um presente precioso. É algo que pertence a você. Ela respirou fundo. Algo que meu pai guardou durante 12 anos. Algo que ele nunca teve coragem de te entregar na época. Helena pegou um envelope com cuidado. Suas mãos tremiam. Ela o abriu devagar. Tirou de dentro uma folha dobrada. Desdobrou. Era uma carta. A letra era de Miguel, mais jovem, mas hesitante, mas profundamente sincera. Mas antes que ela começasse a ler, Lara disse: Essa carta, meu pai escreveu na noite em que achou que ia morrer. Ele escreveu para você, mas nunca entregou. Ele guardou e me deu quando eu fiz 15 anos. Disse que eu deveria entregá-la quando ele tivesse coragem de voltar aqui. Miguel abaixou a cabeça. Eu nunca consegui entregar porque eu tinha vergonha do que fui. Mas agora eu sou um homem diferente. E eu quero que você leia. Helena respirou fundo e então abriu a carta. Helena segurava a carta com as duas mãos, como se fosse algo vivo, algo frágil demais para apertar e valioso demais para deixar cair. O envelope, apesar de simples, tinha um símbolo invisível. Era um pedaço de tempo, um fragmento de dor e esperança que ficou congelado por 12 anos. Miguel respirava fundo, como alguém prestes a mergulhar depois de muito tempo evitando a água. Lara observava, com respeito e emoção contida. E Helena? Helena estava no centro de algo que não sabia que tinha começado, mas que nunca deixou de existir. Ela finalmente abriu a carta. O papel estava levemente amarelado, como se tivesse enfrentado a mesma trajetória que Miguel. A letra era firme, porém marcada por hesitação, como quem escreve com urgência e medo ao mesmo tempo. Helena começou a ler. Helena, se você está lendo isso é porque talvez eu não esteja mais aqui. Eu não sei se tenho coragem de entregar esta carta, mas preciso escrever. Preciso deixar no papel algo que não consegui dizer em voz alta. Eu cheguei aqui sem vida. Não física, ainda não, mas por dentro. Eu tinha desistido, Helena. Eu tinha decidido que minha história terminaria antes do amanhecer. Mas então você apareceu, não como enfermeira apenas, mas como alguém que olha para dentro das pessoas. Você viu dor onde outros só viram fraqueza. Você viu medo onde outros viram o descuido. Você viu humanidade onde eu mesmo só via falha. Quando me segurou naquela noite e disse que eu não ia morrer na sua frente, você não sabia, mas salvou 2 vidas, a minha e a da minha filha. Eu não tive coragem de te contar sobre ela, sobre a menina que me chama de pai mesmo sem me conhecer. Eu não tive coragem de dizer que eu estava desistindo, não só de mim, mas de ser pai de verdade. Eu me sentia indigno de existir na vida dela. Mas naquela madrugada, enquanto você cuidava de mim, eu senti algo que eu achava que tinha sido arrancado para sempre. Vontade. Vontade de tentar de novo. Vontade de ser melhor. Vontade de voltar para minha filha um dia e ser alguém que ela pudesse se orgulhar. Eu não sei se vou sair vivo daqui. Se eu não sair, pelo menos você saberá que nas minhas últimas horas eu fui visto, cuidado e respeitado. E se eu viver, Helena, eu prometo, eu vou voltar. Vou voltar curado. Vou voltar digno. Vou voltar um homem melhor. E vou trazer minha filha comigo, porque ela precisa saber que um dia uma enfermeira iluminou o caminho do pai dela quando tudo era escuridão. Obrigada por me dar o que eu achei que tinha perdido. Futuro. Com gratidão que não cabe no peito. Miguel. Helena terminou de ler, e por um longo momento não conseguiu levantar os olhos. As palavras eram um golpe e um abraço ao mesmo tempo. Era como se o passado que ela tinha deixado no hospital há tantos anos tivesse finalmente voltado para completar sua forma.
Suas lágrimas caíam silenciosas, não de tristeza, mas de uma emoção tão profunda que quase doía. Miguel estava de cabeça baixa, como se temesse olhar para ela e encontrar rejeição. Mas quando Helena finalmente ergueu os olhos, havia algo diferente neles. Não era surpresa, não era espanto, era orgulho. Miguel, ela começou com a voz quebrada. Você sobreviveu sozinho a coisas que ninguém deveria enfrentar. E ainda assim, você cumpriu sua promessa. Miguel olhou para ela, emocionado. Demorou, mas eu voltei. Helena apertou a carta contra o peito. Você se tornou tudo o que disse que seria. Um homem digno, um pai presente, um ser humano que se reconstruiu. Ela sorriu entre lágrimas. E eu me sinto honrada por ter sido uma peça, pequena que seja, dessa reconstrução. Lara também chorava, não de tristeza, mas da realização de um capítulo que ela ouviu a vida inteira finalmente se fechar diante dos próprios olhos. Helena, Lara disse com a voz trêmula, meu pai sempre disse que você foi o anjo da vida dele, mas eu nunca imaginei que fosse tão profundo. Helena sorriu gentilmente para ela. Lara, eu só fiz o que qualquer enfermeira faria. Lara balançou a cabeça. Não, Helena. Você fez mais. Você devolveu um pai para uma filha. Você devolveu uma chance para uma família que nem tinha começado ainda. Essas palavras entraram no peito de Helena como uma brasa quente que, ao invés de queimar, iluminava. Depois de alguns minutos de silêncio respeitoso, Miguel respirou fundo e disse: Helena, tem mais uma coisa que eu preciso te pedir. Helena franziu a testa. O que for? Miguel olhou para a filha, depois para Helena. Você fez parte da história da nossa família antes mesmo de conhecer a gente. A carta, a promessa, tudo isso nos acompanhou por 12 anos. Ele inspirou profundamente. Eu gostaria que você conhecesse a nossa vida hoje. Gostaria que você visse onde chegamos. Gostaria que você fosse, de alguma forma, parte disso. Helena ficou tocada. Miguel, eu não sei se mereço tanto. Você merece mais do que isso, Miguel disse firme. Durante anos, quando eu piorava, eu lembrava das suas palavras. Quando eu queria desistir, eu lembrava da forma como você segurou minha mão. Quando eu tinha medo de não ser um bom pai, eu lembrava da esperança que você plantou em mim. Lara completou. Nós somos quem somos, em parte por sua causa. Helena respirou fundo, sentindo o peso e a beleza daquilo. E o que você gostaria que eu fizesse, Miguel? Miguel então abaixou a cabeça, recolhendo coragem. Eu gostaria que você conhecesse minha filha. Não só hoje. Eu gostaria que você estivesse presente, nem que seja um pouco, porque você é parte da nossa história. E também porque a Lara está pensando em prestar vestibular para a enfermagem. Helena regalou os olhos. Sério? Lara sorriu timidamente. Desde pequena, eu cresci ouvindo histórias de cuidado, de humanidade, de pessoas que mudam vidas sem perceber. Cresci ouvindo sobre você. E eu quero ser como você foi naquele dia para o meu pai. Alguém que faz diferença quando ninguém mais faz. Helena segurou as lágrimas novamente. Lara, você tem um coração gigante. E se você seguir esse caminho, será uma das melhores. Seu tom era firme, emocionado, sincero. Miguel sorriu, orgulhoso. Então, podemos dizer que você é uma espécie de madrinha disso tudo? Helena riu baixinho, sem acreditar na dimensão daquilo. Eu seria honrada. E foi aí que Miguel respirou fundo e disse: Helena, eu vim te agradecer, mas também vim te devolver algo que ficou incompleto. Uma história que não terminou. Uma promessa não cumprida. Miguel colocou a mão no bolso da jaqueta e tirou um pequeno objeto embrulhado em papel pardo. Entregou a Helena. Abra. Helena desdobrou o papel devagar. Era uma pulseirinha infantil, pequena, azul, com o nome Lara escrito em letras brancas gastas. Era claramente antiga. Isso,
Helena murmurou com a voz embargada. É dela! Miguel assentiu. Era o único objeto dela que eu tinha quando fui internado. Eu carregava no bolso, sempre. Achei que acharia força nela. Mas quando quase morri naquela madrugada, achei que nunca mais poderia dar isso para ela. Ele sorriu triste e bonito ao mesmo tempo. Eu queria te entregar, porque, de alguma forma, você fez essa pulseira voltar a ter sentido. Você fez essa história continuar. Helena apertou a pulseira com força. Era pequena demais. Simples demais. Mas carregava um mundo. Lara tocou a mão de Helena e disse baixinho. Essa pulseira chegou até mim por sua causa. Meu pai disse que se recuperou para mim e por você. Helena chorou de forma aberta agora, sem vergonha, sem contenção. Era emoção pura. Depois de alguns minutos, Miguel disse. Miguel e Lara, vocês salvaram a minha fé na enfermagem. Quando Miguel e Lara se levantaram para ir embora, Helena fez algo inesperado até para ela mesma. Ela os abraçou. Primeiro Lara, um abraço cheio de carinho e orgulho. Depois Miguel, um abraço profundo, longo, cheio de gratidão recíproca. Quando eles saíram da sala e caminharam pelo corredor, Helena percebeu uma coisa. Miguel não vinha lhe entregar apenas uma carta. Vinha lhe entregar um fechamento, uma história inteira, um renascimento. E ela, sem perceber, tinha sido parte essencial de tudo isso. Mas havia ainda um detalhe, uma última verdade, algo que Miguel ainda não tinha dito e que mudaria tudo quando viesse à tona. Miguel e Lara se afastaram pelo corredor, caminhando lado a lado. Helena ficou alguns segundos parada à porta da sala de descanso, vendo-o sumir na curva. Havia algo quase simbólico naquele movimento. Um homem e sua filha seguindo adiante, depois de finalmente costurarem uma parte do passado. Quando a porta se fechou atrás deles, o hospital voltou a soar como sempre. Chamadas no alto-falante, passos apressados, vozes baixas, equipamentos apitando, mas por dentro nada estava igual. Helena respirou fundo. Olhou para a carta em suas mãos. Olhou para a pequena pulseira com o nome Lara. E sentiu que, de alguma forma, um espaço vazio nela tinha sido preenchido. Nos últimos anos, ela havia pensado várias vezes em desistir. A rotina pesada, os plantões intermináveis, a sensação de lutar contra um mar sem fim de dor, descaso, cortes de orçamento, falta de reconhecimento. As noites em que chorava no carro antes de ir embora, achando que não estava fazendo diferença nenhuma. Ela lembrava, com nitidez incômoda, da noite de 3 meses atrás em que, exausta, dissera para uma colega de plantão num desabafo amargo. Sinto que tô só apagando o incêndio. Amanhã ninguém vai lembrar que eu existi. Ninguém respondeu, mas aquele pensamento grudou nela. Até aquele dia. Até Miguel. Até Lara. Até aquela carta. Helena guardou a pulseira no bolso do jaleco e a carta na pasta pessoal que mantinha no armário. Lavou o rosto na pia do banheiro dos funcionários, respirou fundo mais uma vez e voltou ao trabalho. Tinha uma medicação para checar, uma idosa para virar na cama, um curativo para fazer e uma família para acalmar. A vida no hospital não parava para histórias, mas, ao mesmo tempo, era feita delas. E pela primeira vez em muito tempo, Helena caminhou pelo corredor com a certeza silenciosa de que seu trabalho não terminava no horário do ponto. Ele continuava, invisível, na vida de gente que ela nunca mais veria. Ou quase nunca. 3 dias se passaram. Helena voltou para casa, dormiu pouco, fez comida rápida, tentou colocar as contas em dia. Entre um plantão e outro, às vezes pegava a carta de Miguel para reler uma frase ou outra, não como quem se apega a elogio, mas como quem se lembra de que não está lutando à toa. Numa tarde de quinta-feira, enquanto organizava prontuários no posto de enfermagem, Sônia, a recepcionista, apareceu na porta sorrindo.
Helena, adivinha quem tá aqui de novo? Helena não precisou de muitas pistas. Seu coração acelerou imediatamente. O Miguel? Ele mesmo, e não veio sozinho. Tá com uma pasta debaixo do braço que parece importante. Sônia riu de leve. Disse que é coisa séria. Helena sentiu um misto de curiosidade e nervosismo. Pede para ele esperar um minuto. Vou terminar aqui e já vou lá. Ela fechou os prontuários, conferiu se não deixara nada pendente, avisou rapidamente a colega e caminhou até a recepção. Miguel estava lá, vestido com uma camisa simples, calça escura, a mesma postura calma, mas agora com um certo ar de propósito. Ao lado dele, uma pasta grossa, de cor preta, apoiada no colo. Quando viu Helena, abriu um sorriso. Oi de novo, Helena. Oi, Miguel. Ela respondeu, retribuindo o sorriso. Que bom te ver. E a Lara? Ela tá na escola hoje. Ela manda um abraço. Ele levantou a pasta. Mas hoje eu vim por outra coisa. Helena apontou para a salinha ao lado da recepção. Vamos lá dentro, então? Eles entraram. Miguel se sentou. Helena também. A pasta parecia carregar um peso simbólico. Miguel respirou fundo, apoiando as mãos sobre a pasta. Helena, no outro dia, eu te contei a maior parte da nossa história, mas deixei-te fora um detalhe. Não por falta de confiança, mas porque eu precisava ter certeza de que estava pronto para te contar. Helena franziu a testa, curiosa, mas serena. Tudo bem, Miguel. O que foi? Ele abriu a pasta. Dentro dela havia folhas encadernadas, algumas com marcações, outras com anotações à mão. Havia também um contrato, com um cabeçalho de editora. Ele empurrou o material na direção de Helena. Isso é um livro. Helena arregalou os olhos, surpresa. Um livro? Sim, Miguel assentiu. Escrito por mim. Ou tentado por mim. Ele sorriu, humilde. Comecei a escrever há alguns anos, sobre a minha história, sobre o fundo do poço, sobre a reconstrução, sobre me tornar pai de verdade, sobre gratidão. Eu não sabia se um dia alguém iria ler, mas continuei. Helena pegou o manuscrito com cuidado. Na capa lia-se: Caminhos de Gratidão Real. A história de um pai que quase desistiu. Autor: Miguel Soares. Helena sentiu um arrepio. O título parecia ecoar o próprio nome do canal que ela tinha acabado de criar, como se a vida estivesse brincando de alinhar coincidências com um propósito. Miguel continuou. Quando eu decidi te procurar, eu já tinha esse livro quase pronto. Falava de você, claro, mas sem citar nome nem hospital. Chamava você de a enfermeira da madrugada. Ele sorriu de leve. Mas depois que vim aqui, depois que te vi, depois que você recebeu a gente daquele jeito, eu percebi que esse livro não era só meu. Helena o encarou intrigada. Como assim? Miguel pegou o contrato, mostrou a ela. Há alguns meses, uma editora pequena aceitou publicar o manuscrito. Eu ia lançar como uma história de superação qualquer, mas agora eu quero fazer diferente. Quero que esse livro seja mais do que um relato. Quero que ele seja um pontinho de luz para outros pacientes e para outros profissionais da enfermagem que se sentem invisíveis. Ele respirou fundo. E aqui entra a parte que eu ainda não tinha te contado. Helena esperou em silêncio. Miguel olhou firme para ela. Eu conversei com a editora. Negociei meus direitos. Fiz questão de registrar uma coisa no contrato. Uma parte dos lucros desse livro vai ser destinada a criar uma bolsa de estudo e apoio para estudantes de enfermagem em situação difícil. Helena arregalou os olhos. Gente que não tem como pagar faculdade, gente que trabalha de dia, estuda à noite, gente que quase desiste, como eu quase desisti. Eu quero que eles tenham uma chance, como você me deu uma chance. Então ele puxou outra folha e colocou sobre a mesa. No topo lia-se: Projeto Helena.
Caminhos de Gratidão Real. Helena levou a mão à boca. Miguel, isso é o nome que eu dei para essa bolsa. Ele completou emocionado. O projeto Helena. Em homenagem a você. Em homenagem à enfermeira que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. E em homenagem a todos os profissionais que, como você, trabalham no limite e, mesmo assim, entregam humanidade. Helena sentiu as lágrimas virem de novo, mas dessa vez eram lágrimas de um tipo raro. Não de dor, nem de exaustão. Eram lágrimas de alguém que finalmente via o resultado de anos de doação silenciosa. Miguel, eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, respondeu ele com um sorriso tranquilo. Só preciso de uma coisa, a sua bênção. Quero que você leia o livro, quero que você veja como contei a sua parte. Quero ter certeza de que você se sente respeitada, representada. E quero que saiba que quando esse livro sair, quando alguém comprar, quando algum estudante receber ajuda por causa dele, tudo isso estará ligado de algum modo àquela frase que você me disse naquela madrugada. Você não vai morrer na minha frente. Silêncio. Helena passou a mão pela capa do manuscrito. Viu o título? Viu o próprio nome, Projeto Helena, no papel. E entendeu de maneira muito concreta o que significava a palavra legado. Você tem a minha bênção, Miguel, respondeu ela, enfim. E se você achar que eu posso ajudar estudantes, conversar com eles, orientar, eu me coloco à disposição, não como heroína, mas como alguém que sabe muito bem o que é quase desistir. Miguel sorriu, com os olhos marejados. Era tudo o que eu precisava ouvir. Algumas semanas depois, Helena sentou na varanda de casa, numa noite tranquila, com um manuscrito no colo. Leu página por página, devagar, como quem atravessa novamente um corredor antigo, iluminado agora por uma nova luz. Cada capítulo trazia uma parte da história de Miguel. Cada linha mostrava o quanto a decisão de uma madrugada tinha se multiplicado em anos. E, a cada vez que aparecia a enfermeira da madrugada, Helena sentia um orgulho silencioso que não tinha nada de vaidade. Era só o reconhecimento de que seu trabalho tinha atravessado o turno, o hospital, o tempo. Quando terminou, fechou o livro com cuidado. Olhou para o céu e disse quase num sussurro: valeu a pena. No dia seguinte, voltou ao hospital. Colocou a pulseira da Lara em uma caixinha pequena, dentro do armário, ao lado da carta. Não como coisas a serem escondidas, mas como lembretes permanentes de que a enfermagem não é feita só de prontuários, procedimentos e protocolos. É feita de vidas. De manhãs em que alguém acorda porque uma enfermeira não desistiu. De noites em que alguém muda de ideia sobre a própria existência porque uma voz calma disse: eu estou aqui. No primeiro plantão após a leitura do livro, Helena entrou no quarto de um novo paciente. Ele estava assustado, olhando para o teto. Com um soro pendurado, perdido. Ela se aproximou com o mesmo jeito de sempre, mas com algo a mais nos olhos. Bom dia. Eu sou a enfermeira Helena. Vou cuidar de você, tudo bem? O paciente assentiu, sem saber que aquela frase, repetida tantas vezes, tinha sustentado uma família inteira. E, em algum lugar da cidade, num caderno de rascunhos, Lara escrevia: eu quero ser enfermeira. Quero ser como ela. Quero estar ao lado de quem está por um fio. E, se puder, transformar esse fio em caminho. Miguel, por sua vez, fazia anotações finais com a editora. O livro ganharia capa, revisão e data de lançamento. Na capa, abaixo do título Caminhos de Gratidão Real, havia uma dedicatória simples. Para Helena.
que segurou uma mão numa madrugada qualquer e, sem saber, mudou uma vida inteira. Algumas histórias começam com diagnósticos, outras com acidentes, outras ainda com despedidas. Mas esta começou com uma decisão silenciosa de desistir e com outra ainda mais silenciosa de não deixar alguém ir embora. Nem todo enfermeiro vai receber uma carta do passado. Nem todo profissional vai rever o paciente que salvou. Nem toda história vai voltar em forma de livro, de projeto ou bolsa de estudo. Mas em algum lugar, sempre existe alguém vivendo hoje graças a um cuidado que foi dado ontem. Alguém que sorri, que cria um filho, que volta ao trabalho, que se reconcilia, que recomeça. Porque num momento de fragilidade, uma enfermeira ou um enfermeiro esteve lá. Às vezes, a enfermagem parece invisível. Mas para quem foi tocado por ela, jamais é esquecida. E é por isso que aqui, nos Caminhos de Gratidão Real, essas histórias não vão se perder. Vão ser contadas, guardadas, honradas. Porque cada obrigado não dito, cada carta nunca entregue, cada reencontro que não aconteceu, pode a partir de agora encontrar um lugar para existir. E se esta história tocou o seu coração, deixe a palavra gratidão nos comentários. Não por mim, não por Helena, não por Miguel, mas por todos os profissionais da enfermagem que, em silêncio, seguem segurando mãos no meio da madrugada.